Hoje, dando continuidade à mensagem da semana passada, nós nos propomos a falar, sobre fé, esperança e amor. E hoje eu vou tentar lhe servir com algumas ponderações sobre fé, ou sobre esperança, no sentido de continuidade do que falamos na última semana. Eu não sei se todos que estão aí agora tiveram contato com o que nós falamos na semana passada, mas eu queria muito te incentivar a fazer, tá bom? Abra comigo em Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3. A partir do versículo 14 e 15. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Esse descendente da mulher lhe ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Versículo 15: Farei que haja inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, a descendência da serpente, e o descendente dessa mulher. Esse descendente dessa mulher vai ferir a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. O cerne do Gênesis pode ser resumido em 3 palavras: criação, queda e redenção. E a criação, registrada em Gênesis, principalmente em Gênesis capítulo 1, ela é o começo de tudo, ou seja, ela relata que Deus causou o começo de tudo. Deus não tem a intenção, ou ele não precisa ficar provando sobre a existência dele, porque os fatos, decorrentes de quem ele estão aí até hoje. Em Gênesis 1 vai dizer que existiu a criação de tudo, mas em algum momento essa criação entrou em caos, e esse Espírito de Deus vai dar ordem a esse caos. E eu costumo dizer que o mundo não é fruto do acaso, mas é a constatação da intencionalidade de Deus, a intencionalidade criativa de Deus, tendo o homem, humus, a palavra humus, homem, como coroa dessa criação. A palavra usada na criação para homem também, Adão, Adam, e Adam é terroso, o que veio da terra. Então, se esse homem recebe a dádiva de ser criado, ele também recebe a responsabilidade de cuidar. Então, Deus criou a terra, criou tudo, cria esse homem e dá funcionalidade para esse homem, mediante aos que a gente chama de 3 mandatos criacionais. O primeiro mandato é o cultural, que é esse homem sob o governo de toda a terra, como mordomo de Deus, cuidando daquilo que Deus criou. O segundo mandato é o mandato religioso ou espiritual, que fala desse relacionamento de submissão a esse Criador. Ou seja, Deus não simplesmente criou e soltou o homem, ele criou, confiou responsabilidade e zelou para que esse vínculo não fosse perdido. E, por último, o mandato social, que é essa interação entre seus pares. É esse homem que iria se relacionar com seu semelhante, à imagem da própria relação da Trindade, que Deus é uma família, Pai,
Filho e Espírito Santo. Isso é o que nós chamamos de criação. Todos sabem que após a criação veio a queda, né, que é essa contaminação da serpente, lançando uma suspeita radical a respeito da bondade de Deus. Esse homem criado, ele é posto à prova no sentido de confiar naquilo que Deus falou, e ele acolhe essa dúvida como verdade, e isso é a queda. E o que a queda faz? Ela rompe todo o sistema relacional entre o homem e Deus, entre o homem e a criação, e entre o homem e os seus próximos. Então, aqueles mandatos criacionais foram totalmente afetados justamente porque esse homem caiu. Por que temos corrupção? Porque não pensamos nos nossos pares e não cuidamos da criação e da terra como deveríamos. Então, não sabemos ser bons mordomos, logo, o resultado disso é ganância, soberba, contaminação pecaminosa, dinheiro, sexo e poder, e esse conjunto, né, de pecados da nossa carne. Isso é queda. Mediante a esse cenário de criação, queda, Deus não é pego de surpresa. Deus já sabia de antemão, antes da fundação do mundo, que isso iria acontecer, e nos promove, ou nos provê uma profecia, uma promessa de redenção. É o que nós lemos no início dessa mensagem, que é Gênesis 3, 14 e 15. É o que nós chamamos de proto-evangelho, ou primeiro evangelho, aqui no livro de Gênesis. Evangelho no sentido de esperança. E lá em Gênesis, quando ele olhou para aquele homem criado que caiu, ele promoveu uma esperança. Ele proveu algo. Olha, a serpente te lançou uma dúvida, você caiu, foi contaminado, mas eu promovo uma esteira do destino a respeito da esperança a qual você vai ser firmado. E nós chamamos isso de primeiro evangelho. Qual que é o primeiro evangelho? Não é o evangelho de Mateus. O primeiro evangelho está aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15. Pronto, o evangelho. Leia atentamente de novo comigo, olha só. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Com quem que é esse diálogo? Quem é o ti? Ou entre você e a mulher? Quem é você? Com quem que Deus está sentenciando? A serpente. No cenário, imagina Deus, a mulher e a serpente, ok? Então Deus fala, olha, farei que haja inimizade entre o que eu criei, né? E essa voz que coloca dúvida, essa voz que tira esperança, que faz com que você confie mais no que não é real do que é real. Então eu colocarei inimizade entre você, serpente, e essa mulher. E entre a sua descendência. Descendência de quem? Descendência dessa serpente. Qual é a descendência da serpente? Os demônios, as potestades, toda a manifestação demoníaca, né, no sentido de influência desse mundo, isso em todos os poderes, é a descendência da serpente, não é isso? E o descendente dela, quem seria o descendente dessa mulher que poderia ferir a cabeça dos descendentes da serpente? Então, aqui em Gênesis 3,15, é o primeiro que eu chamo de brilhar do Evangelho. É uma profecia a respeito do resgate desse ser criado à imagem e semelhança de Deus, que caiu mediante a sua desconfiança. E a teologia vai chamar isso de pacto da semente, ou seja, é uma promessa que um dia ele colocaria um filho, uma semente, dentro de uma mulher, e esse filho esmagaria a cabeça da serpente. Isso é
uma profecia, uma promessa, uma palavra empenhada do próprio Deus. Só que nós temos um problema aqui, porque a palavra descendência vem de semente, ou zerar, né? Semeadura, descendência, sêmen, virilidade. E mulher não tem semente. Mulher tem jardim. Quem tem a semente? A semente quem tem é o homem. Então, como que essa mulher teria semente sem a ação do homem? Para quem que essa descendente dela, esse descendente dela está apontando? Para a única mulher na história que teria acesso a uma semente que não viria de homem nenhum, que viria do próprio Deus. Então, é uma profecia, um apontamento para quem? Para Maria, essa mulher imaculada que receberia uma semente do próprio Deus, e essa semente daria luz a um filho, esse Emanuel, seria o cumpridor da profecia de esmagar a cabeça da serpente. Qual foi o ferimento no calcanhar desse descendente, Jesus? Foi a morte de cruz. Foi a capacidade de fazer com que esse filho sofresse, mas no momento de dúvida, ele não fizesse como o primeiro Adão fez. Ele não duvidasse que era propósito eterno de Deus, mesmo mediante aquele sofrimento. E assim ele fez. Então, qual que é o ferimento do calcanhar? A crucificação. E qual que é a vitória esmagando a cabeça da serpente? A ressurreição. Porque a serpente, até aquele momento, acha que ela foi vitoriosa, assim como lá no Éden, em Gênesis 3. Quando ela vê Jesus morrendo na cruz, ela fala, puxa, ele fez tantas coisas e não pode salvar a si mesmo. No filme Paixão de Cristo, você vê aquela imagem do ator que faz o papel de Satanás, né, do diabo, passando por trás e vendo ele morrer, e dá uma risada. Por quê? Porque ele acreditava que a morte era o fim. E talvez naquele momento ele poderia dizer assim, tá vendo? Ninguém esmagou minha cabeça. Não houve vitória sobre a morte. Mas ao terceiro dia, quando Jesus ressuscita, ele mostra para Satanás quem de fato tinha o controle e o governo de tudo. Esmagando o seu projeto final. Esmagando qualquer tentativa de dúvida que Deus poderia ser vencido. E isso é a vitória da cruz. É a vitória que nos garante, né, essa sentença de, nessa vitória, nós fomos colocados a um lugar de nova oportunidade. Se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, em vão seria o Evangelho. Se não houvesse ressurreição, não haveria salvação. E nós não poderíamos ser confiados a uma nova oportunidade. A vitória da cruz é um resgate da profecia de Gênesis 3,15, que nos garante um novo destino. Se não houvesse, ou até aquele momento, quando não houve, não havia esperança, promessa de destino a se cumprir. E a vitória da cruz, ela abre essa reconexão com o propósito eterno de Deus, de criar um homem, de conviver com esse homem, do espírito dele ser depositado em toda a carne, e no final do tempo, viver com ele para sempre. A cruz é esse ponto de religação com o propósito eterno de Deus. Mas Deus não tinha controle do propósito, mesmo mediante a queda? Sim, ele tinha o controle, mas não necessariamente era o enredo mais desejado por ele. Quando o escritor está escrevendo uma peça, e ele entrega para os seus atores, e os atores começam a contracenar, em algum momento sai alguma coisa do próprio autor, do próprio ator. E aí o escritor fica meio assim, isso não estava no script, mas tudo bem, que o final acabe como a gente planejou. É mais ou menos isso que Deus fez,
E graças a Deus por isso. Então, em que se baseia a nossa esperança? Essa é uma boa pergunta. Qual o fundamento do que esperamos? Porque esperança é bem diferente de desejo. Então, por exemplo, eu desejo que meus filhos sejam homens de Deus, homens que esse mundo não seja digno. Isso é um desejo meu como pai. Mas para que isso aconteça como esperança, eu preciso me comprometer com promessas a respeito dos meus filhos. Então, quando eu falo assim, eu tenho esperança que eu vou ter 5 filhos. Não posso nem brincar com isso, vou mudar de assunto, mudar de brincadeira. Eu tenho esperança que o Luiz vai ter 5 filhos. Pimenta no olho dos outros é refresco. Então, não é que eu tenho esperança, eu tenho o desejo que ele tenha 5 filhos. Por quê? Porque eu não tenho compromisso com isso. No caso, quem vai se comprometer com esse desejo é ele e a sua esposa. Então, esperança e desejo tem uma grande diferença. E muitas vezes a gente trata as duas como uma coisa só. Esperança vai estar sempre fundamentado a respeito de uma palavra empenhada, algo que foi prometido e pessoas se comprometeram com aquilo que foi prometido. Isso é esperança. Obrigado. Por melhor que sejam as suas intenções, se não houver uma palavra de Deus liberada, do próprio Deus, para que se cumpra aquilo que você deseja, isso que você espera não é esperança, é desejo. Tudo que esperamos sem uma palavra de Deus é desejo, não é esperança. Esperança está ligado a uma realidade onde Deus empenha a sua palavra ao cumprimento daquilo que você espera. Se esperança está ligada ao que Deus empenha a palavra ou entra nesse projeto com você, eu posso dizer que reino de Deus e esperança são coisas muito próximas. E proporcionalmente falando, o inferno é um lugar de completa desesperança. Tem um poeta italiano que diz assim, que na porta do inferno tem uma placa, e aí essa placa, lida por todos que entram ali, está dizendo: perdei, ó vós, que entrais toda a esperança. Por quê? Porque o inferno é um lugar onde Deus não habita. Não quer dizer que ele não é dono, mas ele não habita no inferno. E se Deus não está, não há esperança. Deu para entender isso? Se esperança está ligada ao reino de Deus, desesperança está ligado ao reino das trevas, inferno. Por que Satanás é tão persistente? Porque ele conhece o cumprimento da profecia e ele é totalmente desesperançado. Por quê? Porque ele já sabe o último capítulo. Quanto mais ele arregimentar até chegar naquele capítulo final, para ele é melhor. Por isso que ele é tão obstinado em matar pessoas, em destruir famílias, em criar sistemas contínuos de queda, O inferno é esse lugar de desespero e desesperança. Toda vez que nós entramos em desespero, nós afastamos do próprio Deus, que é a esperança. O desespero não é comum a uma pessoa em realidade do céu, atingido por uma realidade do céu. E justamente é desesperador porque não há possibilidade de ser mudado.
não tem como mais Satanás ter salvo. Por isso que ele não tem esperança. Por que os seus demônios, os anjos caídos e companhia? Por que eles são totalmente desesperados? Porque não tem esperança disponível para eles. Se o adjetivo e a condição humana para o inferno é desespero, a palavra do reino de Deus é esperança. De Gênesis capítulo 3, que eu disse, né? Até o último capítulo da sua Bíblia tem uma linha amarrada chamada esperança. É interessante demais quando você se converte, eu não sei quantos lembram daquele dia, não que você levantou a mão na igreja, mas não necessariamente nesse dia, mas no dia que você sentiu que a eternidade invadiu o seu coração. Eu me lembro bem que dias anteriores àquele fatídico dia, o meu sentimento de morte, de desesperança, era muito latente, era uma banalidade na vida comum que tirava qualquer gosto de vida. E totalmente contraditório à sensação quando a salvação me tocou. Não sabia de onde vinha aquela alegria, não soube de onde vem a força que brotou de dentro de mim, que me mostrou novas realidades, novas possibilidades, sem eu mesmo perceber como que aquilo acontece. Por quê? Porque quando um ser humano experimenta a salvação, ele experimenta uma dose eterna de esperança. Ontem, nós estávamos zapeando lá no controle da televisão, e aí caiu num filme lá que a gente achou que nunca tinha visto, Liga da Justiça. Eu queria algo assim, para não pensar muito, leve, para não pensar muito. Apertei. Primeira frase do Superman, Liga da Justiça. Uma criancinha chega para ele e pergunta assim: o que significa o S no seu peito, né? Dentro daquele diamante que tem, aquele desenho de um diamante e um S. E a ideia é essa, né? É algo precioso apontando para aquele S. E aí eu pensava que o S era de Superman. Mas ele falou: não, esse S no meu mundo significa esperança. Frase do Superman. Ele continua: meus pais me ensinaram a defender a justiça. Depois de escolher esperança, tudo pode ser possível. Às vezes você tem que dar um salto de fé primeiro e depois vem a parte da confiança. Palavras do Superman, talvez sua sessão da tarde hoje aí, ó, Liga da Justiça. Então, esperança tem a ver com aqueles que foram tocados pelo reino de Deus, pela eternidade, pelo céu, e isso é um presente para nós. Vamos lá para Romanos 8, olha o que ele vai falar sobre esse tema. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que se revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência inútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Versículo 24. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência,
e confiança. Esse texto ele é muito profundo e a gente poderia ficar vários domingos falando só sobre o versículo 18 e 19, mas eu queria sublinhar a palavra aqui, revelação dos filhos de Deus. Em resumo, o texto está dizendo que pela queda, a criação foi colocada sob escravidão. Essa escravidão é a capacidade do homem caído contaminar estruturas do coração, estruturas físicas, estruturas governamentais e todas elas que ele tiver envolvido, a realidade pecaminosa está influenciando aquilo. E ele fala que toda a criação está aguardando uma revelação dos filhos de Deus. Essa palavra revelação, que é muito interessante, que ela significa estreia ou manifestação, anúncio, o primeiro episódio. É mais ou menos o seguinte, imagina um baile de máscaras, todo mundo vai para esse baile, né? Nós nos conhecemos, claro, sem máscaras, mas ali, quando você chega com a sua, como chama? Sua fantasia e a sua máscara, dificulta a gente se reconhecer. Então, o termo que ele utiliza é aquele, olha, eu sei que é o Felipe, estou aguardando que ele tire a máscara e revele que é o Felipe. Eu sei que é o Bruno, que eu criei com meus dons, com carismas, com dádivas, com realidades de céu para viver hoje, mas ela está, de alguma forma, escondida. E a criação está aguardando que você tenha coragem de tirar suas máscaras e revelar ao mundo aquele que te criou com seus dons, com seus talentos, com o coração dele, com a mordomia dele, com o cuidado dele. Isso é o que Romanos 8, 18 e 19 está dizendo. A criação aguarda com muita expectativa o início da festa sem máscaras. Isso, pessoal, esse poder de influência, ele é descoberto, ele é mais visível quando você começa a conviver com pessoas que em algum momento tiveram que fazer essa dura decisão de tirar a sua máscara e viver com propósito. Isso, de alguma forma, regenera ou sinaliza que a eternidade alcançada por aquela pessoa está marcando e antecipando o que ela vai viver futuramente. Quando alguém consegue tirar essa máscara e viver o propósito eterno de Deus hoje, ele está, o que está escrito aqui, vivendo uma antecipação. Nós que temos o Espírito como uma antecipação da glória futura, podemos manifestar isso hoje. Isso é esperança. Daqui a pouco nós vamos chegar lá com mais profundidade. Mas o que então é revelação dos filhos de Deus? É quando você descobre quem você é e é de propósito. E esse ser de propósito tem a ver com sinalizar quem ele é, aquele que te criou e para onde nós estamos indo. A palavra esperança, nesse texto, ela tem 3 significados. E o primeiro significado que eu queria lhe repartir, ele significa uma expectativa confiante para além do cenário vigente. Toda vez que a Bíblia, no Novo Testamento, utiliza a palavra esperança, elfis, ou elpis, ele está apontando para algo que ainda pode ser manifesto, pode ser experimentado, vivido e manifesto, mas aponta para uma realidade que ainda há de vir. Não é algo submetido à realidade atual. É mais ou menos o seguinte: em meio a um caos, a uma desolação, a um sofrimento, a uma dor, a uma maldade, mediante a uma sentença de morte, mediante a um atestado de falência, Deus libera a sua esperança. E essa esperança, baseada naquilo que ainda há de vir,
ela é totalmente contrária ao cenário vigente. Foi isso que o profeta Jeremias escreveu em Lamentações 3, 19 ao 21. Lamentações 3, 19 ao 21. Olha que coisa linda. Lamentações foi escrita por Jeremias, né, talvez o homem que mais chorou na Bíblia, e fala assim, versículo 19: como é amargo recordar o meu sofrimento e desamparo. Versículo 20: lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Versículo 21: ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a tua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor é a minha porção e por isso eu tenho esperança, eu aguardo, eu espero nele. Versículo 25. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar no Senhor. É bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo da sua constância, da sua disciplina. Que se deitem com o rosto no pó, pois lá você encontra esperança. Eu não sei qual é o cenário que você pode estar submetido, mas a esperança bíblica, ela sugere uma nova ótica baseada em algo que você não está vivendo ou para além do caos ou do sofrimento que você está vivendo. Isso é esperança. Não tem a ver com o subjugar ou estar sem nenhuma saída mediante ao cenário que você vive. É quando você olha e por dentro algo lhe aponta para algo que está além daquilo que você está vivendo. Foi isso que Jeremias nos ensinou aqui, e é primeiro significado da palavra esperança no Novo Testamento. O segundo significado para esperança é que esperança é uma realidade processual. Assim como você desenvolve a sua capacidade de correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10, 20, 50, a esperança também é uma realidade que, diferente da fé, a fé, quando experimentamos, ela pode ser aumentada em proporção, mas esse sentimento de salvação, ele é inerente ao momento que você é salvo. Aquilo ilumina seu ser e, de alguma forma, aquilo começa a brotar. A fé, ela pode ser aumentada? Sim, ela deve ser aumentada mediante a vida cotidiana, mas há um processo proposto no Novo Testamento. Paulo nos ensina sobre esse processo de se aumentar a esperança. Romanos 5, 3. Romanos 5, 3. Tem alguém aí precisando aumentar suas esperanças? Se tem, primeira coisa, você não pode aceitar que o cenário que você está é a última palavra. Porque a primeira coisa que esperança bíblica significa é olhar para além do cenário que te oprime, do caos que te aflige, da dor que te dói, da fome que te mata. A segunda coisa que você precisa ver é que a esperança é uma realidade em processo. Romanos 5:3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança, ela produz um caráter aprovado. O caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Existe um processo para alcançarmos esperança bíblica. Nós não podemos desperdiçar, oportunidades. É muito comum quando a oportunidade
se manifesta em realidade de provação, de angústia, de dor, de um atestado contrário ao que a gente espera, nós perdemos essa oportunidade de desenvolver esse processo de esperança. Quais são as etapas do processo? Primeiro, provações, tribulações, realidades onde o seu pé já não toca mais o fundo, mais ou menos isso que a palavra quer dizer. Porque até o momento que você está com os pés firmes ali no fundo do lago, não é algo que te desestabiliza totalmente, mas quando alguém ou algo te tira ou te submerge daquela realidade, você sente aquele sentimento de insegurança, de ser provado. Isso é provação, né? Então, a provação, ela gera uma perseverança. Essa perseverança é a capacidade de relutar e de lutar contra aquilo que está tirando o seu chão. Essa perseverança, ela continuamente, perseverando hoje, perseverando amanhã, perseverando depois de amanhã, gera um caráter aprovado. O que é um caráter? Quando você fala, fulano tem bom caráter. É uma pessoa que foi provada e foi atestada, né, que é uma boa pessoa. Então, se ela não tivesse sido provada, teria como ser constatada que ela tem bom caráter? Se você não fez teste nenhum, imagina você contratando uma pessoa para trabalhar na sua empresa. E você chega e pega o currículo dela e acredita em tudo que está ali sem fazer teste nenhum e dá a ela o trabalho. Será que ela foi provada para aquilo? Se você não propôs nenhum exercício para que ela se manifestasse, não houve prova. Então, a tribulação funciona para provar o nosso caráter, essa perseverança, né? Ela prepara o nosso coração, o nosso caráter, e esse caráter, quando atestado, gera esperança. Então, é mais ou menos o seguinte: tribulação, perseverança, caráter aprovado, esperança. É um caminho. Se você desistir no primeiro, você não vai alcançar a esperança. Lembrando, esperança é diferente de desejo. Desejo é o que eu quero sem uma palavra empenhada de Deus. Esperança é o que Deus quer com a palavra dele como atestado que vai se cumprir. Isso é esperança. A construção de pessoas de reino acontece principalmente quando elas são provadas. Normalmente, no chão da vida cotidiana. Quando o Paulo falou semana passada que a pessoa queria subornar o trabalho dele, ou seja, corromper, né, no sentido, eu cobro, quanto que fica esse trabalho? Aí a pessoa fala, fica R$1.000, aí o que está terceirizando a obra chega para ele e fala assim, então você vai falar que é 2.000, você vai dar uma nota de 2.000 e eu vou ficar com 1.000 e te pago 1.000, beleza? E eu vou aprovar o seu orçamento. Isso é corrupção, é o homem caído com uma suspeita radical que Deus vai cuidar dele, que ele precisa promover corrupção, promover dano, roubar, matar, destruir para se sustentar. Compreende isso? Agora, essa tribulação, essa prova, propõe uma ação. Qual é a ação? O Paulo contou aqui que ele precisou, em algum momento, perseverar naquilo que ele acredita profundamente. E essa atitude de perseverar no que ele acredita leva ele para um nível de caráter aprovado. E esse caráter aprovado aponta para uma esperança que está para além dessa vida. Por que você não aceita suborno se 9 pessoas em 10 aceitam? Porque eu tenho uma esperança superior. Tem uma música que fala que eu não posso ter o não lícito, porque o homem lá de cima está vendo e ele não pode se decepcionar. Então é mais ou menos isso. Provação, perseverança, caráter aprovado, esperança. Caráter aprovado sem prova, sem perseverança, não funciona. Não gera boas pessoas, né? Pessoas estáveis.
Então, a primeira coisa que esperança bíblica significa que ela não respeita o cenário vigente, ela está além disso. Segundo, que ela é uma realidade processual e a gente não pode se negar a esse processo. E a terceira coisa, ela se fundamenta na memória sólida que Deus é Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas quando Deus te fala algo totalmente contrário ao que você está vivendo, à realidade, e você tem que justificar isso para alguém, e a única coisa que você tem para se agarrar é porque Deus te falou, parece que a gente fica constrangido. Porque foi só Deus, ninguém podia te falar aquilo, ninguém podia inventar aquilo a seu respeito. Mas Deus te falou, aí você fica assim, a pessoa te pergunta, mas como é que você acredita nisso? Por que você tem esperança que isso vai acontecer? Aí quando a sua única resposta é Deus, normalmente a gente se limita. A gente fica assim, como é que eu vou provar isso? E deveria ser o contrário. Porque se foi Deus que falou, existe uma memória de quem Deus é e do como ele faz, que é a prova do caráter dele, da perseverança dele, de como ele, no tempo da história, né, desde a criação, de Gênesis 3,15, que prometeu um Salvador, o nascimento do Emanuel, que é Deus conosco, a morte e a ressurreição dele, e o início da igreja, não há dúvida nessa memória que Deus é Deus. Então, onde se baseia a minha esperança? Se baseia na memória sólida que Deus é Deus. E isso está lá no livro de Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, 19. Se você tem filho pequeno, dá uma canetinha para ele depois, pede ele para fazer um desenho aí na sua pele, desse texto. Uma âncora, assim. Porque olha o que ele fala. Versículo 19. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. 6,19. Hebreus 6,19. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós, ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que ele está querendo dizer aqui? A nossa esperança, ela não se baseia na realidade presente, não se baseia nas contradições da nossa mente, mas se baseia numa memória firme que Deus é Deus. O exemplo que o escritor de Hebreus dá da âncora, ele é muito legal, porque você sabe os momentos que como é que chama o homem que está guiando o navio? Motorista não, tem outro nome, né? Marinheiro, talvez? Aquele que está tocando o leme do navio. Você sabe quando ele se usa do recurso de lançar uma âncora? Capitão, boa. Marinheiro, capitão, motorista. É um Uber no mar. É um Uber no mar. Sabe quando que ele lança uma âncora? Em 2 momentos. Quando ele chega no destino final e quando ele está passando por grandes tempestades. Alguém aqui já chegou no destino final? Então, quando nós lançamos essa âncora aqui, que o texto diz que ela é um firme e confiável para a nossa alma, quando estamos passando por grandes tempestades. Qual é a saída para as principais crises da nossa alma? Lançar uma âncora firme, a âncora da esperança no que há de vir. Quando essa âncora é lançada do navio, ela promove o que com o navio?
ele estabiliza para que ele não se afunde. Pode estar uma tempestade terrível, o barco fica, né, náufrago. Você já viu esse filme, Náufrago? Você já viu o que o mar é capaz de fazer com um navio? Né? Vira um pedaço de papel, parece, né? Você vê um negócio de bilhões de toneladas virando como se fosse um papel. Não é isso? A fúria de um mar, alguém aqui já viu filme, alguma coisa assim? O que o mar pode fazer? Como é que chama aquele filme que relata que a água da praia invadiu a cidade e matou todo mundo? Tsunami, eu acho, não é isso? Que é quando as placas tectônicas se colidem, né? Gera uma onda muito alta e essa onda vem varre ilhas. O mar, ele tem essa capacidade, né? Ele tem uma fúria. E quando que você lança uma âncora? Quando, no momento de tempestade, o barco precisa se estabilizar. E tem muita gente que não está utilizando o recurso da âncora para a sua alma. E aí fica balançando. Sofre continuamente, porque não está percebendo que a âncora do próprio Deus, que é a esperança do que há de vir, pode ser lançada e estabilizar a sua alma. O texto diz, ela nos conduz ao outro lado da cortina. Que cortina é essa? Antigamente, no tabernáculo, havia um lugar que era acessado somente pelo sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ao passar ali, ele tinha contato presencial com Deus. O que o texto está dizendo é que essa âncora, quando está firme, nós conseguimos acessar esse lugar onde o próprio Deus está. Que nós não precisamos mais de representantes, porque Ele é e Ele está. Lembra do que eu falei sobre fé semana passada? Estar na companhia de, aqui, Ele nos conduz ao outro lado da cortina. E o que essa cortina diz? Não vou conseguir, vou perder isso, vou matar fulano, eu vou morrer. Pode estar tudo escrito na cortina. Quando você passa dela e Deus está, não muda o que está escrito na cortina, mas estabiliza a sua alma, porque você sabe que o capítulo final ainda não chegou. Entende isso? Jesus entrou ali por nós, ou seja, o que você tinha que sofrer para passar essa cortina cheia de sentenças que você não vai dar conta, ele cumpriu. Ele nos conectou com a eternidade, ou seja, não há pessoa salva que não está conectada com uma promessa que o próprio Deus empenhou a vida do seu próprio filho para cumprir nos últimos dias. Isso é esperança. Tem muita gente sofrendo porque só está lendo as coisas da cortina. Não consegue estabilizar a alma e passar da cortina para ter contato com a esperança eterna. No meio do conflito, da tempestade, o mar revolto, nós achamos que vamos naufragar e nos agarramos muitas vezes uns nos outros, ao invés de lançar âncora. Não que o companheiro de tribulação e tripulação do barco não seja bom, mas não podemos esquecer daquele que está nos esperando além da cortina. É ele que pode e deve estabilizar nossa alma. E isso me lembrou daquela pedagogia de Marcos 4, 35 ao 41, quando Jesus está de um lado da cidade, dentro de um barco, e chama os discípulos para ir para o outro lado. Lembra disso? Vamos até a outra margem, lembra? Só que no meio da caminhada, Jesus dorme na popa e os 12, ou os discípulos, começam a ficar desesperados. Por quê? Porque uma grande tempestade começou a acometer o barco. Não é isso? Eu chamo isso de pedagogia da tempestade, porque Jesus dormindo ali, sabia que estava rolando alguma coisa? Possivelmente sim. Pela onisciência dele, ele poderia adiantar aquela tempestade, mas ele talvez possibilitou um teste
para ver até onde as palavras que os discípulos tinham liberado no versículo anterior, dizendo que estaria com ele, que agora tinha multiplicado o pão, então acreditava que ele era o pão vivo que desceu do céu, se cumpriria. É mais ou menos o seguinte: vou te colocar no mar revolto para ver até onde vai a sua esperança. Porque se você, discípulo, acredita na vida eterna, vou colocar em xeque a sua vida natural. Se você chega lá. E aí começa a lançar o barco, e eles, desesperados, chegam para Jesus e começam: Mestre, você não se preocupa que nós iremos perder a vida? Olha isso. É como se Jesus falasse assim: mas eu acabei de falar sobre a esperança última, que é a vida eterna. Vocês falaram que acreditavam. E agora já estão lutando para sobreviver. Lembra que eu disse que o mar, né, a fúria do mar é violenta. E o que Jesus faz com a fúria do mar? Aquieta-te. O que ele faz quando a nossa alma está no meio dessa tempestade e a gente passa a cortina e tem acesso a ele? Aquieta-te. Saber que eu sou Deus. Como que discípulos que viram Jesus ressuscitar Lázaro, multiplicar o pão, curar a filha de Jairo, curar a sogra de Pedro, curar a mulher do fluxo de sangue, como que esses discípulos, que ouviu da própria boca de Jesus que iria chegar a outra margem, agora estavam duvidando que Jesus era suficiente para manter a vida. Você gostaria, então, que eles ficassem deitados lá igual a Jesus, como se nada tivesse acontecido? Não, mas pelo menos acordar ele com outro tipo de problema. Talvez assim: Senhor, sabemos que o Senhor prometeu que nós vamos chegar do outro lado. Eu só estou querendo saber se vai ter mais algum teste, porque a gente quer passar para a próxima fase. Mas o que eles mostraram, revelaram, era o que estava mais profundo no coração deles: a incredulidade. E muitas vezes a nossa instabilidade não é porque a gente é fraco, mas é porque a gente é incrédulo. Talvez as tribulações da nossa alma tem como força motriz a nossa incredulidade na eternidade, naquele que de fato prometeu uma vida, nos fez promessas a respeito dessa vida, e a gente começa a lutar contra o eterno e o efêmero, né? O que ele prometeu e o cotidiano que ainda não é afetado pelo que ele prometeu. E Paulo, mais uma vez, vai confrontar a igreja de Corinto com essa realidade. 1 Coríntios 15, 19, todo mundo conhece esse texto. 1 Coríntios 15, 19 fala que se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena. Em outra versão, os miseráveis de todo mundo. O fato, pessoal, é que nós estamos mais dispostos a acreditar no hoje, no agora, no diagnóstico de um homem, do que naquilo que Deus empenhou a sua palavra, a sua promessa e a vida do seu próprio filho. O reino é esse lugar de pessoas que colocaram a sua esperança última naquilo que Deus falou. Sendo que, mesmo que seja contrário ao cenário que está vivendo, mesmo que seja em meio à provação processual de aprender, eles se apoiam na sólida verdade daquilo que Deus falou. Reino é lugar disso. Pessoas de reino significa o quê? Pessoas que colocaram sua esperança última naquilo que Deus falou. Quando você passar pelas águas e estiver desconfortável sem tocar o fundo do rio com seus pés,
O rio pode, inclusive, levar coisas. Pode levar seu mundo, pode levar seus pertences, pode levar até pessoas queridas. Mas uma coisa que o rio não pode levar é o Deus que está com você naquele rio. Isso nada pode te levar. Pessoas que acreditam que o Emanuel, Deus conosco, não mudou. Os cenários podem mudar. A dor, por pior que ela seja, pode sarar. O mal pode, inclusive, ser aplacado. Que nós temos esperança. Nós nos agarramos nas palavras daquele que nunca perdeu uma batalha. Que não pode mentir. Que empenhou a sua vida, o testemunho da sua vida, da vida de Deus, na vida de vários homens, deu origem a esse livro, e esse livro é um livro de esperança, de promessas que contam antes, contam o cumprimento e apontam para o que há de vir. Eu sempre gosto de fazer esse exercício, mas pensa comigo. Se nós nos dizemos cristãos e acreditamos em tudo isso que está escrito na Bíblia, por que nos falta fé para acreditar no cumprimento de apenas isso? Já se cumpriu isso aqui tudo. Por que não temos esperança que isso aqui irá se cumprir? Se temos esperança, irmãos, então somos um novo tipo de gente. É o que eu chamo de pessoas de combatividade. A igreja, ela não deve ser um saco de pancada. Entendeu? Tipo assim, a gente tem que só suportar aqui. Não. A igreja é essa realidade de avanço contra esse império contaminado pela queda. Mateus 16, 18 fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, o que a igreja faz nas portas do inferno? A porta não vai dar conta de segurar. O que a igreja está fazendo, então, nessa porta? Está dando combate. E muitas vezes a gente não tem esse poder de influência porque a gente quer ficar dentro dos nossos impérios sem influenciar. Desse texto nasceu aquela frase que a gente gosta tanto, né? Que alguns têm um caderninho aí de anotação. Disciplina de um exército, paixão de uma noiva. Qual noiva? Essa igreja que acredita e luta por algo. Luta pelo quê? Pela esperança de sinalizar hoje realidades que serão eternas amanhã. Isso é esperança. Se as coisas não mudarem, podemos olhar para essas realidades não mudadas e dizer: você pode ter tirado meu pão, você pode ter calado a minha boca, você pode ter afetado a minha gratidão, mas a minha confiança em Deus você não tira. A minha confiança naquele que há de vir você não tira. A confiança que Ele está, nada nem ninguém pode tirar. Aquele texto que eu disse na semana passada, do Viktor Frankl, né? Ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim, olha, o ser humano pode viver 40 dias sem comida, 3 dias sem água, alguns minutos sem ar, mas nem um segundo sem esperança. Tira a esperança de alguém e você vai ver ela a um passo do suicídio. Tira esse senso de ligação com algo eterno que muitas vezes a gente não sabe nem explicar, e essa pessoa vai estar muito perto do seu fim. Apocalipse 7,17 promete que um dia o Cordeiro vai estar no centro do trono e vai nos cuidar para sempre. Olha que coisa linda. Precisa de mais coisa do que isso? O Cordeiro, pensa comigo, vamos sonhar junto, pessoal, vamos viajar, tá bom?
Você vai chegar numa realidade onde, Apocalipse 7:17, você vai olhar e vai ver um trono. Desse trono, que é de luz, assim, eu imagino como se fosse uma luz de estrelas, um sol contínuo. Vai brotar um rio. E esse rio, se você molhar o pezinho lá, você experimenta mais vida. É o que a gente chama de rio da vida. Tem uma praça que tem uma árvore que dá frutos anuais. Frutos diversos. Não sei de que espécie vai ser esse alimento. E no centro vai ter um cordeiro sentado no trono, disposto a nos cuidar. Esse cordeiro nos guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu parei para pensar esses dias nesse texto. Ele nos guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quem está chorando e pula na piscina, dá para ver que está chorando? Como que você percebe a lágrima de alguém que está dentro da água? Ele nos guiará a uma fonte de água viva. A gente vai estar imerso, mergulhado nessa fonte. Por isso, lágrima nenhuma fará mais diferença. Por quê? Porque Ele mesmo consolou as nossas lágrimas. Precisa de promessa, de empenho maior que essa? Eu quero desejar a você, por último, que você experimente viver esperança. Experimente ser uma antecipação. E a palavra que eu mais gosto para a esperança é antecipação. Porque quando eu digo assim, hoje, não sei se vocês estão sabendo, eu recebi um bannerzinho aqui, quando eu cheguei aqui, eu tive a grata surpresa de ser convidado, eu e minha família, para almoçar no Baby Beef, está na promoção casal lá. Mas se eu começar a dizer para você que o almoço vai ser no Baby Beef, rodízio para o casal está na promoção, churrasco, uma alcatra, lá tem uma alcatra, Luiz, que eles furam ela com um furador e encaixa queijo por dentro, já viu isso? É o melhor de todos. E aí eles vão assando. Aí quando ele chega com o prato, assim, chega no seu prato, começa a cortar e vai caindo carne com queijo. Assim. O que você começa a fazer quando eu começo a dar esse exemplo? Salivar, desenhar na sua cabeça, não é isso? Isso é esperança. Isso é o que a Bíblia nos convida a viver. É viver uma antecipação do que há de vir. A salivar por aquilo que o reino de Deus é e será amanhã. E Paulo vai falar isso aqui em Colossenses 1, 24 ao 29. Colossenses 1, 24 ao 29. Olha o que Paulo fala sobre essa antecipação. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continua em favor de seu corpo, a igreja. Ele está falando sobre quem, irmãos? Quem que não seja eu e você aqui, essa manhã, somos igreja. Ele está falando sobre nós. Versículo 25. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao povo santo. Que revelação é essa? Olha isso, versículo 27. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é esse, 2 pontos. Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar
da sua glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a saliva do reino de Deus. Cristo em nós, a expectativa confiante. Pessoal, já recebi aqui a comprovação do meu convite, né, para o rodízio hoje. Estou com expectativa. O que esse texto está dizendo é o seguinte: já chegou os vouchers, tem o seu nome lá. Inclusive, tem a foto de alguém que já foi lá, bateu a foto, tem uma mesa reservada com o seu nome. Será que você pode começar a antecipar esse almoço? A salivar, a imaginar, não, vou comer um abacaxi antes, né? Vai tomar refrigerante? Mas de jeito nenhum, vou encher a barriga de refrigerante. Você fica 3 dias de jejum antes de ir lá. Por quê? Porque você tem uma expectativa confiante que será bom. Isso é esperança. Pensa comigo. As profecias de Gênesis 3:15 se cumpriram em Jesus. As profecias do Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento. Será que eu preciso ter dúvida do que ainda falta se cumprir para a igreja? As profecias do Antigo Testamento apontaram para o Messias, Jesus. E a igreja hoje é uma realidade de antecipação do que nós viveremos no reino vindouro. Então, quando eu vivo igreja hoje, eu estou mostrando para o mundo o seguinte: amanhã, vocês não sabem ainda, mas essa aqui será a realidade total. É um amando o outro, um cuidando do outro, tendo fé no outro, servindo o outro. Isso é o que há de vir. Deu para entender isso? E como que eu consigo viver essa antecipação? Com o coração na eternidade e a mente no presente. No sentido de como que aquilo que eu viverei ontem pode ser experimentado aqui dentro e traduzido em ações na minha vida cotidiana. Quando você tem atitudes de bom caráter, você está o quê? Levantando uma luz, um farol, de que lá, no que há de vir, não haverá corrupção. Sim ou não? Então, é uma forma de antecipar uma realidade que ainda há de vir. Isso é esperança. Quero encerrar com Salmo 39, versículo 7. Espero que depois dessa mensagem você comece a praticar o verbo esperançar. Não sei se existe, se não existe, a gente cria. Mas esse verbo no sentido de ação. Esperança, pessoal, não é algo assim, eu estou esperando. E eu não sei se você gosta de esperar. Tem alguém que gosta de esperar? Eu já vivi as duas realidades do esperar, né? Tem realidades de esperar, por exemplo, casamento, você tem que estar lá no casamento 8 horas, e aí 7h15, você nem tomou banho ainda, sua esposa chega e fala, nós já são 7h15, ela já está arrumando. Aí você vai lá, toma banho, arruma, 7h25 você está pronto, 7h35 você está pronto, 7h45 você está pronto, falta 5 para 8 e ela não está pronta. Esse esperar é difícil demais. E alguém marca um compromisso com você, né? E você vai dar carona para a pessoa. Aí você para na porta da casa da pessoa e está lá, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. É ruim demais isso, sim ou não? É péssimo. Agora, as noivas e noivos, aqueles minutinhos antes da cerimônia de casamento, é bom demais esperar. Aquele frio na barriga, hein? E quando começam os preparos do parto? Quando a esposa vai para a sala de parto, coloca aquela touquinha, veste a roupa, deita lá na cama, e o pai está lá fora
descabelando, mas dentro é uma expectativa tão confiante, de algo bom. Então, esperar não tem a ver com cruzar os braços e não se envolver com a ação para aquela realidade. A esperança bíblica propõe o contrário. Já que você sabe que isso é o que há de vir, viva hoje, como se viverá amanhã. Isso é o que o salmista Davi descobriu há muito tempo. Salmo 39, 7 fala: e eu, Senhor, o que eu espero? Eu tenho minha esperança no Senhor. Tu és a minha esperança. Você é, Senhor, a minha esperança. Salmo 62, 5 fala assim, olha, somente em Deus, ó minha alma, eu espero, eu coloco a minha silenciosa oração esperando, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, ele é a minha salvação, ele é o meu refúgio, e eu estando nesse refúgio jamais serei abalado. De Deus depende a minha salvação, a minha glória, nele está a minha força, ele é a minha rocha, e é nele que eu me escondo. Eu confio nele e te convido a confiar em todo o tempo. Versículo 8. Derramo perante ele o meu coração, porque ele é o meu esconderijo. Ele é a minha esperança. Não sei se deu para você entender, mas esperar é também caminhar. Lembra dessa música? Porque quando nós estamos esperando, baseado no firme fundamento de quem ele é, do que ele prometeu, do que ele empenhou a palavra, esperar é um avanço. É caminhar para aquilo que ele está fazendo, entende? Não é só cruzar os braços e deixar de fazer. Não. É mediante a dia a dia ir alimentando essa esperança no que há de vir. Agora de manhã, eu tomando café e estudando mais um pouco, eu cheguei na última página da minha Bíblia, última página, que está escrito o seguinte, Apocalipse 22, 7. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro, porque eu venho em breve. Precisa de esperança maior? Se o rapaz, o cidadão, o ser que cumpriu isso aqui tudo, ele mesmo disse, no último capítulo desse livro, que está vindo, eu preciso me privar de ter esperança. E esse é o meu convite para você essa manhã. Não sei se você está vivendo um mar revolto, não sei para quantos lados a sua alma está sendo balançada, mas eu sei que ele é poderoso, inclusive, para aquietar as ondas do mar. E fazer com que nessas instabilidades, né, que a gente é submetido na vida do dia a dia, seja suplantada por uma semente conectada no trono de Deus. E essa ligação, ela é tão forte, ela é tão estável, que novamente nossa alma é estabilizada, porque temos um encontro com aquele que prometeu. E que é fiel e justo para cumprir do que ele prometeu. Pastor, mas eu tenho um tanto de esperança que Deus não falou nada a respeito. Então você tem desejo. E você deve apresentar esses desejos ao próprio Deus e saber quais desses desejos podem ser tidos como esperança. Qual será o critério? Aqueles que Deus falar, eu também quero. Eu também desejo isso para você. Eu também anseio que você viva isso.
E esse é um convite para finalizar com essa oração. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, eu não sei qual a distância que estamos dessa esperança bíblica, da realidade a qual o Senhor se torna fiador dessa esperança, desses anseios do nosso coração, desse desejo. Mas essa manhã, mais uma vez, fomos iluminados pela Tua Palavra. E nos dobramos, nos curvamos mediante ao Teu poder constrangedor de cumprir toda e qualquer palavra empenhada a nosso respeito. Queremos que estas ondas que fustigam de forma tão voraz o nosso barco, o barco da nossa vida, seja acalmada. E sabemos que o Senhor tem poder para isso. Que a alma dos meus irmãos sejam estabilizadas. Com aquela âncora que dá segurança para o navio. Não qualquer âncora, mas essa âncora cravada no trono do Senhor. Que mediante o Teu conhecer, o Teu relacionar conosco, para além dessa cortina, com tantas sentenças de limitação para a nossa vida, o Senhor se manifesta e diz, eu sou. E isso basta. Assim como foi para Moisés, quando perguntou ao Senhor quem iria com ele, e quem ele deveria dizer a respeito do Senhor, o Senhor mesmo respondeu, eu sou. Eu sou tudo o que vocês precisam que eu seja. Que o Senhor seja o nosso tudo essa manhã. Que o Senhor confronte os desejos que são apenas desejos do nosso coração. A palavra diz que nós podemos apresentar ao Senhor os desejos do nosso coração, mas é o Senhor que passa a sua peneira e apenas aquilo que também é vontade do Senhor, que apenas isso se torne realidade na nossa vida. Abençoe os meus irmãos, abençoe as nossas casas, abençoe as nossas limitações, que a gente possa ver para além do cenário vigente. E que a gente tenha essa profunda consciência que esperar o Senhor é caminhar com o Senhor. Que ter uma profunda consciência no que há de vir, no Jesus que vem, no reino que há de vir, é caminhar dia após dia, destino à eternidade. Então, te esperar é caminhar. É estar trilhando uma rota a caminho da nossa casa. Oh, Jesus. Que o Senhor me afete os meus irmãos com o gosto profundo pela esperança, pelo que há de vir, que nos dá vida, que nos dá um verbo, uma ação, mesmo sem saber como vai ser, sabemos que vai ser, em nome de Jesus. Esperamos em Ti, Senhor. Esperamos em Ti.
Eu não sei mais nós não sabemos quando, mas esperamos o Senhor. Esperamos no Senhor. Esperamos. Virá, eu não sei mais esperar.